Tia Via que o Armarinho está no ar. Voltamos para a nossa terceira temporada, depois deste inverno amazônico. Estamos de casa nova e sempre com esse tricô semanal. Sempre ouvindo pessoas que valem muito a pena a gente ouvir. E a nossa convidada hoje, como disse a Adelaide, ela é uma pessoa que a gente consegue identificar pela voz. Algumas pessoas a gente identifica por uma característica, pelo cabelo, no caso da Adelaide, essa a gente identifica pela voz, não é isso? Tem um Dá boa noite todo, mas a voz todo mundo vai reconhecer, de imediato. E pelo cabelo também, né? Estamos falando da secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal. Obrigada, Úrsula. Legal. Nossa, hoje a gente está num tricô de cachos. Tricô de cachos. Vamos falar como é que cada uma faz a finalização do seu cabelo. É uma fortuna. Isso também. Cabelos, Isso também é pauta. Finalizações de milhões. Sobre. É isso, esse é o Armarinho. Siga a gente nas redes sociais. Se você gostar desse conteúdo, já sabe, assina o canal, aciona as notificações e compartilha o nosso conteúdo, que é para a gente poder chegar bem longe, tá bom? @ArmarinhoPDC no Instagram, no Twitter. E segue a gente lá no YouTube, aqui no YouTube. Não sei onde você está nos vendo agora, mas no YouTube a gente está também toda segunda, às 20 horas, mais ou menos. Por volta de 20 horas a gente está chegando. Então agora eu vou apresentar formalmente a nossa convidada, Úrsula Vidal, que é jornalista, documentarista, ambientalista e atual secretária de Cultura do Estado do Pará. Úrsula, super obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que o dia foi bem corrido para ti. Quando não é, manas? Porque a gente se vira nos 30, nos 40, nos 50, mas é sobre, né? Eu acho que a gente tem essa energia e essa vontade de contribuir, né? Eu acho que nós três somos jornalistas, né? A gente, de certa maneira, se lança no mundo e na vida com um sentido de missão, né? O que a gente vai fazer para que a nossa capacidade inventiva, criativa, investigativa, comunicativa tenha algum efeito para que a nossa jornada humana tenha mais sentido, né? A gente tá pegando, né? A Úrsula foi muito responsável por ser jornalista. É mesmo, Gente, Rita? revelações! É mesmo? Porque eu vim para Belém para fazer engenharia. Olha. E você já apresentava o Jornal da Cultura à tarde, no início da tarde. Só. Eu ficava vendo aquele jornal, eu achava maravilhoso, aquela mulher com aqueles cachos incríveis. E eu não queria estudar, só queria ficar vendo o telejornal da Cultura e logo depois o Sem Censura. Sim. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu gosto de fazer isso. Que legal, Aí, Rita. mudei de engenharia para comunicação, no meio do ano, né? Gente, Ganhamos todos nós, né? Ela guardou a vida toda essa informação, só para esse momento. Pra Olha que esse danada. momento. Mas ela aí nunca falou isso pra mim. Nem pra mim, que já me entrevistaste tantas vezes, Rita. Que legal. E uma pessoa cacheada na TV não era tão comum, A né? gente se enxerga, né? A isso é gente muito se enxerga, a gente tem um senso de pertença. Opa, é possível. E naquela né? época, né? Quando ninguém falava disso. Não, Ninguém falava disso. E era uma ditadura do alisamento, né, minha gente? Porque dá trabalho, porque tem uma coisa meio informal, desarrumada, então tinha que alisar, tinha que, né? Química. Ou cortar muito curtinho, né? Que eu vivi pra esse período também, né? Mas a Passou gente 8 deu anos. sorte porque a gente iniciou a carreira, começaste na rádio, pode falar um pouco disso, mas a gente começou em televisão numa emissora que abraçava, né, essa diversidade, quando isso nem era pauta naquela Isso faz toda a época, diferença, né? Eu acho que a TV Cultura foi um laboratório extraordinário para todas e todos nós, assim. Eu acho que a gente pensava e vamos experimentar, bora fazer, vai, dá. Todo mundo embarcava nas ideias, né? E realmente foi Adelaide, que escola incrível para nós, né? Era um tesão fazer. E a gente percebia que a gente aprendia também, tinha uma galera mais madura, que já estava fazendo documentários, né, muito bacanas, e nós éramos mais jovens, então a gente estava ali, né, se grudando, né, com os poros ligados ali, vendo o que aquela galera estava fazendo, né, Suzana, Penner, o Tim. Tu eras uma menina apresentando, né, porque tinha 17. Eu comecei na rádio com 15, na televisão com 17, então era um aprendizado muito acanhado, embora eu seja uma pessoa comunicativa, eu não sou exatamente uma pessoa tímida, mas era um aprendizado muito acanhado, de muita observação, porque eu não era jornalista, eu não tinha sequer entrado na faculdade.
Então, eu ainda estava fazendo o ensino médio, então eu olhava realmente com um olhar muito encantado para tudo aquilo que estava acontecendo, né? E sempre tentando parecer mais velha. Tanto que hoje, quando eu vejo as gravações, assim, naqueles momentos do túnel do tempo, a minha voz era muito mais grave, eu impostava a voz. Eu acho que eu tentava, né, assim, passar alguma credibilidade. Ai, mana, para! Ai, maravilha, ombreira. A gente voltou tudo. Voltou né? tudo, porque essa moda. Voltou tudo. Perninha, ombreira. Tudo. Em que momento tu percebeste que a tua voz era um diferencial? Porque é uma voz, assim, eu acho que foi naquela extraordinária. mudança de hormonal, assim, que você fica com a voz mais madura, né? Então, assim, ali pelos 13, 14, eu comecei a pensar, porque eu era sempre aquela menina assim, quem quer ler o texto? Eu sempre levantava a mão para ler o texto. Então eu gostava da leitura, porque eu era muito estimulada dentro de casa, nós tínhamos, isso foi um aspecto muito importante na minha formação, na formação do meu irmão. A gente tinha uma biblioteca gigante, a minha mãe é professora de literatura, então ela também ganhava das editoras muitos livros, e o papai tinha uma fascinação por enciclopédia. Então eu e meu irmão, assim, a gente passava tardes inteiras, finais de semana, feriado, enfurnado em enciclopédias gigantes, entendeu? A gente lia muita crônica. Então, a leitura para mim era muito prazerosa e eu gostava de ler. E aí eu percebi que eu gostava de ler e interpretar. E aí eu comecei a perceber que isso era um ativo, de certa maneira, dentro da sala de aula. E aí a voz foi mudando, eu fiquei com essa impressão grave na voz, desse contralto. E aí a rádio foi uma coincidência. Na verdade, eu queria fazer psicologia. Nunca pensaste em ser cantora? Porque de repente com essa voz naquela época... né? Eu cantava a gente ia pro Maracaibo. A gente ia para ali pro... Como era o nome daquele negócio, daquele boliche que tinha ali no entroncamento? Não tinha negócio do boliche? Tinha, não vou lembrar. Que o Walter também cantava lá. Mano, eu ia atrás do Walter. Onde Walter ia? É Walter Bandeira, Bandeira. Óbvio, né? Então, aí, onde ele ia, eu ia, porque eu sabia que ele ia deixar eu dar uma canja. Aí eu cantava. Gente, eu perdi isso. Timidez eu não zero. lembro. Ah, nenhuma, mana. Nenhuma. Não sei lá. Eu acho o seguinte, porque a voz, quando você utiliza a voz como um espaço de presença, você precisa... Né? Não tem espaço para timidez. Ela é esse teu lugar de presença nos lugares, entendeu? Para você ou dizer o que você pensa, ou para você se afirmar num espaço onde você precisa que as mulheres se afirmem porque está cheio de homem. Então a voz, para mim, ela é esse mecanismo de pé na porta também, muitas vezes. Eu vou fazer uma pergunta bem machista. Pode fazer. De sedução também, os homens ficavam enlouquecidos com essa voz? Não, amedrontados. É. Eu acho que, não sei se vocês vivem isso, nós que somos mulheres muito independentes, muito autônomas, né? Muito senhoras dos seus desejos, os homens têm um pouco de medo da gente. Vocês não vivem isso? Eu sinto que... Eu peguei o único que não tinha medo e segurei, fiz um feitiço, né? E tô lá, enfeiticei, que é pra poder garantir, não tenho medo. Falei, opa, então deixa eu segurar esse maluco aqui. Eu acho que, nesse sentido, assim, eu acho que era muito uma sedução mais por esse lado profissional, porque a voz... Ela não era resolutiva do ponto de vista do que eu precisava apresentar como uma profissional da comunicação, mas ela abria portas, ela chamava atenção. Olha que voz interessante, olha como ela tem uma voz que chama atenção, olha que voz forte, como ela tem uma coisa forte. E aí depois vem o resto, que é preciso que você tenha alguma coisa além da voz, né? E nisso tu chegaste a ser a voz do Fantástico. Exatamente, eu ia exatamente essa pergunta. E foi ela que abriu essa porta que foi... Foi ela que abriu a porta na rádio. Por exemplo, na época, eu era aluna do Ney Messias, era professora de educação física no Ideal, e eu queria um ingresso pro show do Legião Urbana. Aí ele disse, olha, a gente faz uma promoção ali, fala com os ouvintes, aí tu ligas e bates um papo e te candidatas a ganhar o ingresso. E o Ronaldo Maiorana ouviu. Eu liguei pra rádio na hora e comecei a bater um papo no ar com o Ney, né? E o Ronaldo disse assim, olha, mas que voz legal a dessa ouvinte. Eu falei assim, olha, ela é minha aluna. Poxa, ela não quer gravar umas vinhetas pra gente aqui na rádio? Aí eu fui, gravei vinhetas, dali virei folguista, de folguista virei locutora da rádio, e daí pra televisão já foi um pulo. E aí descobri, é isso que eu tenho tesão em fazer, em comunicar. Eu já era uma pessoa falante, comunicante por meio da voz, mas era aquela coisa, né? Primeiro, na verdade, antes da psicologia foi a arqueologia, porque eu tinha uma fascinação pelo Indiana Jones e pelas aulas de história e por aquelas civilizações antigas, por estudar
essa ancestralidade, esse mundo antigo. Então eu queria fazer arqueologia, era um tesão de menina de 13, 14 anos. Depois a psicologia, porque eu acho que em algum momento da vida, quem estuda as humanidades ou tem uma vocação para as humanidades, a gente quer um pouco se entender. A psicologia parece aquele lugar de acolhimento para a gente se entender um pouco. A gente se olhou porque a gente tem cumplicidade. Você estava contando que eu fiz psicologia. Fizeste? Né? Não terminei, mas engenharia tu não fizeste. Mas as pessoas vão para o curso de psicologia muito para se tratar, né? Claro. Depois a gente descobre que não é bem o caminho, mas em algum momento a gente sempre quer entender um pouquinho. E aí tu ficaste nesse mundo da voz, da comunicação, da TV, do rádio, do documentário, do audiovisual durante anos, né? 30 Foi anos. Que, de alguma forma, ainda está muito próxima a ti. Ou tu já acredita que são coisas por exemplo, passadas? eu voltei a fazer rádio, que é um tesão. Sim. É muito legal. Assim, eu não imaginava, porque rádio foi um período curto na minha vida. Eu fiquei de mais ou menos 87 a 92. Foi quando eu viajei para o Rio de Janeiro. E lá no Rio eu não fiz mais rádio, só fiz TV, trabalhei em várias TVs. E aí a rádio veio recentemente. Tu tens um programa na Rádio Clube. Na Rádio Clube, exatamente. E que é super bacana, porque é um programa de entrevistas onde eu brinco muito e tem uma oportunidade, como a rádio te dá esse tempo, que a televisão não te dá, de problematizar questões. Então aí a gente mergulha, e foi num período em que a gente estava no auge do negacionismo, dos preconceitos, da violência política, da violência de gênero, de um governo, né, que passou, e que assim, a rádio foi esse espaço para a gente... Alô, meu amigo, você que ouve a Rádio Clube, que gosta de futebol, senta aqui para a gente conversar sobre racismo estrutural. E ser uma mulher, porque não é tão comum. Numa rádio, né, com um público majoritariamente masculino, tratando desses assuntos, e pegou, e deu certo, assim, deu match, né? E a política, como é que ela surge? Eu digo a política partidária, porque de certa forma nós jornalistas estamos sempre, né? Somos atores sempre políticos. Sempre foste ativista, sempre estavas próximo de diversas causas, mas em que momento tu falaste, eu quero atuar agora de outra maneira, eu não quero ser mais sociedade civil, eu quero estar no meio desse miolo aí? Foi o Aurá. Foram 2 anos trabalhando, fazendo um documentário e uma série documental naquele espaço de exclusão absoluta, né? É tudo que a sociedade não quer mais e não quer ver. Então nós temos ali egressos do sistema penal, nós temos, hoje em dia não mais, mas nós tínhamos uma exploração do trabalho infantil, o tráfico de drogas, uma falta assim, gravíssima de políticas públicas para um plano de gestão de resíduos sólidos, uma política pública que nunca existiu de inclusão daquelas pessoas no momento em que a gente sabia que aquele lixão ia fechar, porque ele era um aterro sanitário sem a menor estratégia, por exemplo, de biorremediação daquilo ali. Nós temos ali 20 células imensas de resíduos acumulados e que aquilo ali precisa ter biorremediação. A gente pode fazer um documentário lá. Documentário. Foi assim, havia um quadro que nós fazíamos no Etc e Tal, que eu apresentei por quase 15 anos, que chamava Ideias que Transformam, que nós fazíamos com a Patrícia da ONG No Olhar, que é uma grande amiga, uma irmã nessa vida. E esse quadro era desenvolvido com jovens do ensino médio. Nós íamos para as escolas e discutíamos com esses jovens uma temática que eles quisessem abordar e eles mesmos faziam as matérias. E nós fizemos, ao longo de, 5 anos, várias matérias e um grupo meio que se formou. E que esse grupo acompanhava e eles eram meio que monitores dos outros alunos. Mas não era absolutamente fixo, mas eram os 10 jovens que num dia iam 10, aliás, um dia iam 5, outro dia outros 5 e tal. E uma das matérias que nós produzimos foi lá no Aurá. E quando nós chegamos lá para falar sobre um curso de comunicação comunitária muito interessante desenvolvido lá dentro, que era uma contrapartida, inclusive, da própria empresa que tinha concessão, a Patrícia disse, Úrsula, isso aqui vai fechar. Por conta da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, o Plano Nacional, previsto na Lei Nacional de Resíduos Sólidos em 2014. Nós temos 2.000 pessoas aqui, são 2.000 famílias. Como é que Belém vai lidar? Para onde vai esse resíduo? Para onde vão essas pessoas? E o que nós vamos fazer com esse espaço, que está dentro ao lado de uma unidade de conservação do Tinga, pertíssimo do Água Preta e do Bolônia, dos lagos que abastecem a cidade, já com um processo grave de contaminação do lençol freático. Nós precisamos acompanhar. Vamos fazer um documentário? Eu falei, vamos embora. E aí começamos. Assim, enquanto a gente inscrevia nos editais, nós já estávamos lá dentro.
Nós passamos um ano com aquelas pessoas, indo para casa das pessoas, dormindo lá dentro no dia que o lixão fechava. Nós ficamos amigos daquelas pessoas, daquelas lideranças, aquele grupo, aquela equipe. E quando aquilo atravessou a minha vida, eu falei, não basta só denunciar. Eu preciso incidir de outra maneira, porque isso é muito grave. Porque ali era um amálgama de todas as nossas falências políticas. Com a criança, com a mulher, com a gestão de resíduos sólidos, com as nossas unidades de conservação. Belém, gente, por favor, Belém e Manaus são as cidades com menor cobertura, as capitais com menor cobertura vegetal do Brasil. Como é que a gente não dá conta de dar uma resposta num processo participativo junto com a sociedade civil de ter uma cidade verde? E não é só porque não temos uma cidade verde que me incomodava, é porque nós temos uma cidade que agride de maneira muito perigosa todo o seu ativo ambiental, com uma agressividade nesse processo que diz respeito, inclusive, a um abandono de 2.000 pessoas que faziam, àquela altura, um serviço ambiental muito importante para a cidade, porque foi graças àquelas pessoas que nós conseguimos retirar daquelas 20 células que nós temos lá, que são do tamanho de um prédio, algumas delas, o que vai para a reciclagem, para a indústria da transformação. Minimamente. E nunca reconhecemos. E nunca pagamos por isso. E nunca incluímos no processo, por exemplo, cooperativas de catadores, que temos 20. Eu falei, não, agora não dá. Agora isso não durmo, era agora 2014. Que foi quando eu fui candidata pela primeira vez a deputada estadual. Numa candidatura completamente intuitiva, errática, que vamos lá, tive 5 mil e poucos votos pela rede. Não, naquela altura a rede não tinha registro. Não tinha conseguido, não. Né? Aí nós fizemos uma filiação solidária, parte foi para o PSB e parte foi para o PPS naquela altura. E eu me filiei no PPS e fiz uma candidatura no PPS. Aí a rede já foi a candidatura para a prefeitura em 2016. E aí, desde então, 2014, 2016, aí tu começaste esse processo. Aí eu já tinha, assim, são 4 derrotas, né, minha gente? 4 derrotas. Como duríssimas. É que lida com isso, com as derrotas? Chora, se entristece. O Lula perdeu 3. 3. Na 4ª se elegeu. Aí quem foi que me disseram assim, o Roosevelt perdeu 4, eu falei, então tá, então por quem que eu tenho que dar uma colada? Quem perdeu 4? Não sei se foi o Roosevelt. Alguém me falou, eu tenho que checar, porque alguém me disse isso ontem que eu estava falando, disse assim, não, gente, já tem porque a conjuntura política muda muito rápido, né? Eu lembro que na tua primeira eleição para a prefeitura, tu eras, digamos assim, estava longe de ser, era zebra. Eu era outsider. Estava muito longe de ser favorita, era uma zebra, exatamente. Mas apareceu como uma novidade, e por mais que tu não tenha sido eleita, aquela eleição não pode ser considerada uma derrota. Não. Teve um capital ali político. Gente, nós passamos de 3% numa terça-feira, para no dia que as urnas abriram, nós chegamos a quase 11%. Foram os debates. Porque não tinha tempo de televisão, não tinha dinheiro, não tinha liderança. Tanto que a partir dali, tu passou a ser vista como uma liderança. Uma liderança, né? Aí sim, aí as pessoas começaram a te enxergar como alguém competitivo no jogo eleitoral, ou não? Sim, porque aí eu vim de uma eleição com 5.500 votos, para uma eleição com quase 80 mil, para uma eleição com mais de 585 mil. Que foi a eleição para o Senado. Foi um resultado extraordinário. Extraordinário, mas doloroso. Porque a gente sempre tem a esperança de, quem sabe, são 2 vagas, vão embora, as mulheres vão votar nas mulheres. Olhando de fora, eu acho doloroso essa última eleição. Sim. Porque eu achava que estava garantida a tua eleição. Todos nós. Essa última foram quantos votos? Quantos mil votos? Não chegamos a 30 mil. Então foi a menor. Foi a menor. É porque é o seguinte, veja, a gente não pode fazer uma comparação dessa maneira, porque 2 delas foram para cargos executivos, você tem menos candidatos, e àquela altura éramos eu e uma candidata do PCB, se eu não me engano. Então eram 16 candidatos homens e 2 mulheres para o Senado. Então, assim, eu era uma mulher forte naquela construção da esquerda, na construção do PSOL, né, com um candidato forte deputado federal, que era o Edmilson, que teve uma eleição, uma votação muito expressiva. Então, havia, digamos, um conjunto multifatorial ali que me empurrava
para uma projeção e para um desejo de uma senadora. Então, era muito específico. No caso, por exemplo, da prefeitura, também era Museu e Regina Barata. Os outros todos eram candidatos homens. Então, é claro que a votação expressiva, ela está colocada num contexto. Essa outra votação, eu também esperava me eleger. Nas pesquisas feitas sexta-feira, com um número imenso de formulários, mais de 6 mil formulários na região metropolitana, eu estava dentro. O que deu errado? Quando eu faço essa pergunta, uma vez eu perguntei para um político, eu perguntei o que faltou, ele falou, faltou voto. Mas assim... Basicamente. Seria simples se a resposta fosse... Seria perfeito se a resposta fosse... Eu quero te dizer o seguinte, eu acho que essa eleição foi uma eleição que surpreendeu a todo mundo. Porque eu quero te dizer o seguinte, eu, Rita, olhando de fora, essa é a tua única derrota eleitoral. Na minha cabeça. As outras, digamos assim, foram progressões, né? Porque você ser uma candidata outsider para a Prefeitura de Belém e ter o crescimento que a tua candidatura teve. E também para o Senado, quando tu não eras a favorita e teve aquela 500 mil votos, tá dentro do esperado, né? A derrota mesmo... Ascensão, né? Sim. A derrota mesmo foi agora. Pelo menos para quem tá olhando de fora, a gente enxerga assim, né? Agora sim a Úrsula... algo não saiu. Não deu certo. Não deu certo. Olha, pra nós, assim, toda derrota não deu certo, porque você passa 6 meses trabalhando desesperadamente, tentando acertar, entender quais são os humores, por exemplo, das redes sociais. É claro que você vai de uma eleição para outra, gente. Tem uma curva de aprendizagem ali que parte dela você abandona, porque é outra eleição. As redes sociais operam de outro jeito. A relação com lideranças é de outro jeito. Foi a primeira eleição que a gente... E foi a primeira eleição que nós tivemos fundo eleitoral. Entende? Então é uma eleição que ela se dá em outros termos. E foi a primeira eleição que era a eleição que eu nunca quis disputar, que é para deputado federal. Tu queria ir pro Senado? Mais difícil. Queria ir para o Senado. E o que era mais difícil. Nós precisamos entender que eu faço parte de um governo. E eu tenho uma lealdade com o governador, uma gratidão e um respeito, inclusive, por toda essa construção do governador. Isso é um gato, né? A gente pode falar? É lá em cima, Gabriel? Não é o celular? Eu achei que era o celular. Então é o celular. Gente, não tem um gato aqui, mas tem um gato aqui. Alguém esqueceu um celular. Não foi. O único gato que tem aqui é o Gabriel, né? Não, mas esse era um miadinho de gato, gente. Não foi? Miado de gato, a gente não vai cortar, a gente vai deixar. Claro. Mas, eu sou gateira, meu amor. Eu sou mãe de gata. Deixa, porque são as minhas meninas dizendo, mamãe, volte pra casa. Bom, então eu tenho essa construção com o governador de um campo político. Então, veja, havia e há em torno do governador uma adesão muito grande de muitos partidos num bloco de apoio ao governo. Então, não é porque eu acredito que eu tenho que ser candidata, porque eu tenho uma intenção de voto que é muito significativa, que eu vou dizer o seguinte, não, eu vou sair porque eu vou sair. E isso significa um arranjo entre partidos, entre lideranças, que o governador fez. Então ele me deixou absolutamente à vontade. Disse assim, querida, você decide o que você quer fazer. E assim, eu vou lhe apoiar e vou lhe compreender. Mas veja, nós temos aqui desenhos dentro dessa base que são desenhos de blocos que seguem juntos nas candidaturas. Então eu vou dizer assim, eu vou sair sozinha, eu e o bloco deu sozinho por uma questão de, enfim, eu estou sendo não é nem idealista, porque eu acho que isso é importante na política, a gente não pode nunca perder esse componente, senão para mim não faz sentido. Mas é assim, é kamikaze. Porque você vai para uma eleição muito difícil, onde você precisa estar no Estado, você precisa de candidatos que levem a sua candidatura, né? Porque é uma candidatura para o Senado, então você precisa de um bloco de deputados estaduais, de candidatos a federais, estaduais. Como é que eu ia? E em qual partido? Em qual partido da base? Se todos os partidos da própria base do governador estavam blocados ali em torno de candidatos que seriam candidatos apoiados também pelo governador, embora o governador me apoiasse, mas seria também um apoio que deveria ser dividido, como foi, porque ele apoiou vários candidatos. Então eu entendi o seguinte, é uma candidatura de muito desgaste. Mas assim, tu eras uma candidata, assim, forte, né? Tu és uma mulher forte, tu és uma mulher que tem uma trajetória, tu não é mais uma aventureira, né? Nem na vida... Nem novidade na política, como já foi um dia, né? O que tem um lado ruim também, né? Não ser mais novidade na política.
Pois é, mas quais são as novidades que se apresentam Pois, agora? é isso que eu ia te dizer, Rita. Essa coisa do novo na política foi uma decepção para muitos de nós, né? Muitos e muitas de nós. Porque essa chancela, né, esse carimbo muito sedutor do novo na política, foi usado por mim, inclusive, num período em que eu realmente era uma novidade, porque eu não vinha de uma história partidária, nem de articulações com sindicatos, nem de liderança de comunidade de base, nem de uma vida partidária. Eu era uma candidata de uma causa, de uma bandeira, em que em alguns países isso existe, candidaturas cívicas. Por exemplo, o que provocou a revolução em Medellín? Uma candidatura sem partido, entendeu? Do prefeito àquela altura, que fez um grande arranjo com a sociedade civil, de pessoas e lideranças e entidades, associações e coletivos, disseram, não, queremos mudar a cara de Medellín, não queremos mais 350 mortes por cada 100 mil habitantes, chega, não queremos ser a cidade mais violenta do mundo. E aquela candidatura foi uma candidatura da sociedade civil. Eu sempre fui uma candidatura com cara de sociedade civil. E na hora que eu entro nas estruturas partidárias, é sempre tem um ornitorrinco. aí, né? É sempre um ornitorrinco. Tu achas que o fato de ter migrado para alguns partidos, isso é um ônus hoje em dia? As pessoas podem achar que tu não és fiel, já foi do PPS, foi para a Rede, depois PSOL, depois Adelaide, Podemos, tu acha todas que as isso escolhas, elas têm os seus ônus e os seus bônus. Não estar num partido, ou estar num partido, não é necessariamente por uma questão, às vezes, de você entender que esse é um partido que ideologicamente se afina, esse é um partido onde eu tenho um grupo político que me apoia, esse é um partido... Muitas vezes você enxerga o seguinte, qual é a realidade que eu tenho hoje, né, do ponto de vista da minha acomodação política? Eu faço parte de um grupo que governa o estado do Pará, que é o governador Helder Barbalho, que tem na sua base mais de 18 partidos. Então eu preciso entender o seguinte, como é que eu posso ser candidata por um partido que não apoia esse candidato? Então como é que eu posso ser candidata pela Rede, se a Rede estava numa federação com o PSOL, com um candidato próprio, que não ia apoiar o governador? Qual é a coerência que tem eu ser secretária de Cultura, apoiar este governador e este governo, me fortalecer do ponto de vista de uma construção como gestora pública, de um aprendizado, porque este governador e esta persona pública confia num trabalho que nós estamos fazendo, e eu vou dizer o seguinte, não, eu não vou aqui nesse bloco, eu vou com a Rede, ou eu vou com o PSOL, ou eu vou com... Mas vale o sacrifício, porque não deixa de ser um sacrifício, né? Se a gente estivesse jogando xadrez ali, tu poderia ser a rainha Veja, olha só, que se sacrifica para alguém dar esse mate. Eu fui candidata pela Rede, que a gente ia fazer caminhada na feira, eu colocava todo mundo dentro do carro, a gente desembarcava no meu carro, caminhava na feira, eu voltava a feira todinha, pegava o carro, levava o carro até o final da feira para pegar todo mundo, e era assim, um sacrifício excruciante. Quando eu entrei no PSOL, eu fui muito bem recebida por alguns companheiros e companheiras e não fui tão bem por outros. Eu entrei num partido que tinha todas as suas idiosincrasias, as suas construções, as suas lideranças consolidadas, como uma pessoa que vem aqui e diz assim, pera lá, mas ela não estava aqui roendo o osso conosco, por que ela vai comer o filé? E eu tinha que compreender isso, de certa desconfiança ou desconforto até de alguns companheiros e companheiras. Quando eu fui para o Podemos, não havia partido para eu ser candidata. Nenhum partido me queria. Nenhum. Àquela altura, para eu ser candidata à Prefeitura de Belém. O único partido que topou foi o Podemos. E acabou que a candidatura não se consolidou porque eu não tinha me descompatibilizado no período que eu precisava me descompatibilizar, porque a gente estava no meio da Lei Aldir Blanc. Eu era presidente do fórum. Eu não podia largar aquilo que era uma articulação que nós estávamos fazendo para viabilizar aquela lei no Brasil inteiro. Então, eu disse, vou contar com a possibilidade do TSE mudar o calendário. Lembram que mudou o calendário eleitoral? Sim. E aí, quando chegou na hora, na 1/10ª hora, eu me filiei no Podemos. E aí, o que a gente percebeu? Que eu ia para uma candidatura subjúdice, que podia cair a qualquer momento, porque eu não tinha garantia de que a minha descompatibilização àquele tempo, após o que a legislação previa, seria uma candidatura viável. Eu ia passar a Como candidatura de toda... fato caiu, né? Depois. Mas caiu com o jogo sendo jogado. Entendeu? Úrsula, você foi secretária de Cultura
num período em que o Bolsonaro estava no poder e está sendo agora. Como foi, e durante o governo Bolsonaro, isso não é segredo para ninguém, houve realmente uma criminalização da cultura no Brasil inteiro. Né? Se tivesse sido só isso. Os artistas foram praticamente um assassinato. Os artistas eram ainda hoje. Ontem eu vi o show do Zé Cabaleiro, o cara no meio do show gritando e a Lei Rouanet. Como é que foi ser secretária de Cultura neste momento, onde você não tinha uma interlocução, imagino eu, né? Tô falando, mas acho que não tinha interlocução com o governo federal, porque o seu interlocutor era o Mário Frias. Mas foram vários. Nós tivemos o Goebbels, depois nós tivemos Regina por um tempo muito curto, e depois nós tivemos Mário Frias. Deixa eu te dizer, foi muito duro para nós não ter o MINC, foi muito duro para nós convivermos com aquela guerra de narrativas que nos colocava numa situação de, em alguns momentos, temor, porque os bichos estavam todos soltos, né? Nós não sabíamos com quem nós estávamos lidando e muitas vezes pessoas amigas se revelavam pessoas terrivelmente preconceituosas, né, negacionistas e inimigas da cultura. Pessoas que consomem cultura com a gente, né? Então foi um período muito estranho para todos nós, mas de profundo aprendizado. O que aconteceu? Na ausência do MINC, o fórum foi o MINC. Né? Nós fizemos essa articulação de recepcionar a sociedade civil. Tu, neste momento, eras a presidente do fórum. Era presidente do fórum. Então, o fórum, com todas as colegas e os colegas, foi fazendo a interlocução junto com a Jandira, que foi maravilhosa, com a deputada Benedita, com os senadores que foram incríveis, o deputado Faleiro, com a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Nós íamos fazendo a interlocução com o Tribunal de Contas da União, com o CGU e a AGU, com o Senado e a Câmara, com o Lira, que a gente precisa agradecer ao presidente Lira. Porque ele foi uma figura... Presidente da Câmara. Da Câmara, àquela altura. Foi fundamental. Entendeu? Foi fundamental para que a gente conseguisse. Pior com o Lira, né? Ruim com o Lira. Pior sem o Lira, é isso. Dizes no sentido não foi essa articulou, pautou, auxiliou, recebeu, reuniu. Entendeu? Então ele foi... Porque é o seguinte, vamos lá. Houve uma coalizão única na história do Brasil em torno dessa lei. Ali nós conseguimos a aprovação da esquerda, da direita, do centro, de baixo e de cima. Nós estamos falando da lei Aldir Blanc. Entendeu? Não, assim, o Novo foi o único partido que votou contra. Nós conseguimos, assim, a extrema-direita estava junto. Porque as pessoas estavam morrendo de fome. A cultura parou. Então havia uma pressão muito grande da sociedade civil. Então aquele foi um aprendizado extraordinário dos ritos do parlamento, dos ritos das casas, dos ritos das comissões. Então assim, estou te dizendo do ponto de vista pessoal, tá? A Úrsula, jornalista, gestora pública, cidadã, uma cidadã que busca essa cidadania plena da cultura. Foi muito duro, assustador, mas foi um aprendizado extraordinário. Porque nós tivemos que fazer aquele papel, foi muito difícil porque nós precisávamos de um processo de convencimento com o Ministério do Turismo naquela altura, que fazia o papel, né, tava ali dentro, né, a Secretaria de Cultura estava dentro do Ministério do Turismo, então nós tivemos secretários que nós tínhamos, assim, foram 3 reuniões de 3 horas para nós desenharmos o decreto de regulamentação. Né? Na ausência, por exemplo, de um Mário Frias, nós reunimos com o Aldo Valentim, que era uma pessoa maravilhosa, que foi o secretário da CEFIC, que foi quem girou. Então, havia servidores que conseguiram fazer aquela lei girar. CEFIC, a gente está falando da Rouanet, né? Pra quem mas a CEFIC, ela lida com a Rouanet e com o pagamento da Lei Aldir. É por ali que sai, a esteira gira por ali, dos repasses, entendeu? E agora o clima tá melhor? Como é que tá? Mana! Como são os ventos que estão soprando nesse momento para a cultura? Muito melhor. Eu digo que nós temos no MINC hoje secretários e secretárias, além da nossa ministra, evidentemente, muito disponíveis. A gente liga, as pessoas atendem. A gente quer tirar uma dúvida, tira uma dúvida. Eles estão muito dispostos a vir. Nós estamos vai ter dinheiro para a cultura? Mano, nunca teve tanto. Para os produtores, para os fazedores de cultura. Meu amor, vamos só pensar assim. Nós vamos ter para o principal programa de habitação do país 10 bilhões de reais no exercício 2023. Nós vamos ter para a cultura 8 bilhões e 800 milhões. Não é pouco recurso.
Nós nunca tivemos. Nós vamos ter 3 bilhões e 800 milhões da Lei Paulo Gustavo no exercício 23, 3 bilhões da Aldir Blanc no segundo semestre e 2 bilhões da Rouanet. Antes que falem que isso é cachê de artista da Globo, é bom deixar claro que esse dinheiro é para motorista, camareiro, iluminador. Para todo mundo, para fazer a roda girar. Roda girar, e que é uma economia muito importante para o país. Vamos falar de uma economia muito importante para o país. Nós estamos falando de 7 milhões e meio quase de trabalhadores e trabalhadoras, segundo o PIB da cultura, divulgado pelo Itaú Cultural, o Observatório do Itaú Cultural. Nós estamos falando hoje de 3,7% do PIB brasileiro, já ultrapassamos a indústria automotiva, estamos encostando na indústria da construção civil. Gente, em outros países são 10% do PIB. Olha para o Brasil. A gente está com um mapa que nos mostra, olha como somos fortes, mas esse mapa ainda não está todo mundo nele. Olha a nossa Amazônia. Vamos lá para a nossa Amazônia. Quantos festivais de camarão, abacaxi, farinha, festas do Sírio, festas juninas, festivais da canção, festivais de teatro, de dança, feiras de artesanato. Gente, cadê isso no mapa do Itaú Cultural? E está rolando, e está acontecendo, e as pessoas fazem. Entendeu? Dentro das reservas extrativistas marinhas, dentro dos quilombos, das unidades de conservação onde tem os nossos mangues, onde tem culturas extraordinárias. Que eu digo cultura, não estou falando dos eventos, dos calendários culturais, estou falando do modo de vida. Do modo de vida. O que a agricultura familiar na Amazônia produz é modo de vida. Isso é cultura alimentar. Entendeu? Então, assim, temos uma imensa janela de oportunidades. Não é para que a cultura cresça, tá? Porque é o seguinte, ela está aí com ou sem Estado. Não é o Estado que faz cultura. Quem faz cultura são as pessoas. O Estado garante dignidade, acesso a recurso de fomento, circulação e fruição e acesso a equipamentos para os fazedores e fazedoras de cultura, que é um direito. Porque, gente, vamos combinar uma coisa. A gente não tem um sistema de saúde e de educação estabelecido. Nós precisamos formar uma cidadania a partir da educação. Nós temos um Fundeb. O Fundeb precisa dar lucro. O Fundeb precisa mostrar que ele dá lucro. Quer dizer, eu coloco os meninos na escola e colocar os meninos na escola precisa resultar num percentual de produtividade no PIB. Não, é porque é um direito à educação. Saúde. Eu preciso fazer saúde e dar o retorno de lucro, de produtividade. Não. É a mesma coisa a cultura. A cultura é o que nós somos. Imagina nós, cidadãos e cidadãs, sem o que nós somos. Sem esse processo constitutivo da nossa identidade. Então, esse cálculo de que a cultura é um investimento que retorna, ok, sim, temos uma indústria cultural, isso precisa estar na planilha, mas a política pública tem que acontecer porque é um direito da cidadania plena, da constituição do que somos como seres humanos. E, Úrsula, a gente ainda tem muita concentração desses recursos no eixo, no centro-sul. Como trabalhar para trazer, para reverter esse quadro? Já estamos trabalhando. Colocar aí. Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Em todos os 5.570 municípios. Ou seja, tem para todo mundo, o recurso vai chegar. Para todos os estados e municípios, num cálculo que é muito interessante, porque ele incorpora um conceito de equidade. 80% IDH e 20% população, entendeu? Isso significa que eu não vou concentrar em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então eu vou considerar, evidentemente, essa concentração populacional, né, que na verdade não é densidade, mas sim o número de população, né? Então 20% e 80% IDH. Onde precisa mais... Chegar lá naquela ponta. Vai chegar em Portela, mais então. Política pública. Vai chegar em Melgaço. Já chegou na Aldir Blanc, vai chegar na Paulo Gustavo e vai chegar na Aldir Blanc pelos próximos 5 anos. Então, é um recurso imenso de Aldir Blanc e Paulo Gustavo chegando em todo mundo. Já estamos fazendo chegar o recurso. No caso da Rouanet, que aí nós tínhamos uma assimetria gravíssima ao longo desses quase 30 anos de Rouanet. Hoje, como na instrução normativa não pôde vir uma cota, como acontece hoje, por exemplo, no Fundo Setorial Audiovisual, que eles colocam uma cota CONE, que é Nordeste, Norte e Centro-Oeste, e que nós já fizemos uma intervenção, quando eu digo nós, não sou eu, gestora, é nós
trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual numa pressão na Ancine, e eu te confesso assim que eu tenho um respeito e uma gratidão pelo Alex Braga, que é superintendente da Ancine, porque ele é um amigo que ouve, acolhe e transforma em política pública. Hoje nós já temos, nós fizemos a Ancine fez um aporte de recursos para garantir a inclusão dos projetos do Norte, porque nenhum projeto tinha sido incluído no último edital da Ancine, foi uma pressão do setor. Eu disse, Alex, não vai rolar, meu bem, porque a gente não vai ter pontuação. A pontuação para os editais é muito alta, só quem tem pontuação são as produtoras. Tu não podes As grandes produtoras. comparar o Pará, ou o Acre, ou o Rondônia com Pernambuco, né, mano? O que Ceará, Pernambuco, né, ou que com o Ceará, que tem já todo a estrutura do fazer está toda organizada. Você tem Film Commission, você tem as produtoras que fazem a finalização, você tem os equipamentos lá para alocar. A gente não tem nem os equipamentos para alocar. Então você tem a cadeia produtiva inteirinha já estruturada nesses estados. Nós não temos ainda. E com a demanda o custo cai, né? Como a gente ainda não tem demanda, e, meu amor, e o nosso custo altíssimo, amazônico, né, meu bem? O nosso custo amazônico, né? Vai fazer ali um aluguel de um barco ali no Arapiuns, né? Tanto pra gente quanto pra quem vem de fora, né? É caro pra todo mundo. Exatamente, mas isso é um dever de casa, né? Nós estamos nos devendo. Então nós temos essas correções, por exemplo, hoje a Ancine já tem uma obrigatoriedade nesse edital que ela acabou de lançar de ter uma cota para a região norte, com um critério diferenciado de pontuação. Se ninguém entrar, a gente abre uma faixa para incluir, para não deixar de fora. E há um compromisso do MINC, reiterado pelo secretário Enilton, que é da CICFIC, que é um amor, um querido, a gente ama ele, está chegando inclusive em Belém por esses dias, nós vamos ter formação aqui para os gestores também feita pelo MINC, de uma interlocução direta do MINC com os 50 maiores patrocinadores que acessam a Lei Rouanet, que respondem por cerca de 45% do total desses 2 bilhões, de investir em projetos da Amazônia. Então, prioritariamente, assim, né? Olharem para esses projetos. Tipo, não, também, vocês não né? vão fazer Amazônia, vocês vão fazer São Paulo, mas vão fazer Amazônia um pouco. Vocês vão fazer Rio de Janeiro, Brasília, né, Minas Gerais, mas vão fazer Amazônia. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Nas últimas semanas... Tu já nem respira, mas vai. Aqui nas últimas semanas, acho que umas 4, 5 semanas, houve algumas mudanças em postos chaves da área cultural do Pará. E essas mudanças geraram muitas críticas, principalmente entre o pessoal do setor. Somos barulhentos, né? A próxima mudança, que os boatos que eu ouço por aí pelas redes, é de que para a Fundação Carlos Gomes, o escolhido seria o médico veterinário. Eu não sei se é intriga da oposição ou se procede, enfim. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, se procede. Veja, o governo tem cargos de confiança, que todos nós conhecemos, que são os DAS. Esses cargos de confiança são nomeados pela Casa Civil. Então as pessoas podem me massacrar nas redes, me chicotear, que não é uma gestão da Secult. São cargos de confiança na Secult, na Emater, na CESPA, em toda a arquitetura institucional, que são preenchidos por nomeações feitas pela Casa Civil. O que acontece no caso dos museus? Existe uma lei que rege o funcionamento de museus e memoriais, do sistema de museus brasileiro, e que ela prevê que esses cargos sejam ocupados por pessoas técnicas. Para evitar, inclusive, que fiquem, então, né, reféns dessas nomeações que são estritamente políticas. Então, você minimamente garante ali que tem uma qualificação para ocupar. E para que você não comprometa a política de museus e memoriais, porque nós estamos lidando, por exemplo, com acervos, com reservas técnicas, com equipamentos que, em geral, são equipamentos históricos, tombados. Então, é uma gestão muito complexa, muito técnica, que as pessoas aprendem. Eu, por exemplo, aprendi ao longo desses 4 meses e continuo aprendendo, porque realmente é muito, por exemplo, eu sou uma documentarista, uma jornalista, com formação no audiovisual, entendo de produção, mas quando você entra na área do restauro, é muito técnico. Quando você entra na política de museus e memoriais, é muito técnico. Então esse é um ajuste a partir dessa
que é legítima, né, esse incômodo, essa reclamação e essa provocação da sociedade civil, a própria Casa Civil está readequando para que esses currículos dessas indicações sejam currículos que tenham aderência com tudo que o Estatuto dos Museus Memoriais exige. Exatamente. Qual tu achas que vai ser, por exemplo, as pessoas têm uma memória muito recente ainda, né? Paulo Chaves, pelas obras que o Paulo deixou, depois a gente teve... Foram 16 anos, né, 16 gente? Muito anos, tempo, né? Muito tempo. O que tu achas, assim, eu quero, quando terminar o teu mandato, a tua gestão como secretário, o que tu queres deixar como impressão na política cultural do Estado? Diz assim, olha, eu contribuí nisso aqui, eu organizei isso aqui. O que tu acha que vai ser o teu grande legado? Adelaide, nós estamos implementando o sistema, que isso era uma demanda, uma angústia, inclusive, do setor cultural, para que a gente tivesse uma construção, o sistema estadual de cultura, para que nós tivéssemos na arquitetura institucional da Secult o sistema funcionando, porque ele é deliberativo. A gente vai pensar a política pública junto com os representantes dos setoriais eleitos democraticamente. Então, ele é um conselho grande, que ele prevê 17 representantes das instituições que são o FPA, o FOPA, as secretarias, né, que tem afinidades, e 20 representantes da sociedade civil. Então, eu acho que a implementação do sistema é um legado. Nós entregamos equipamentos importantes. Eu acho que o Faciola era um desejo da população, lamentavelmente, naquele corredor super importante para a memória de Belém, né, onde nós temos um equipamento, que é o Teatro da Paz, a entrega do Faciola. Eu sei que a gente vai ter um legado de obras. Nós estamos falando do Parque da Cidade, que é a maior intervenção urbana dos últimos 100 anos de Belém. Nós estamos falando do Porto Futuro, que é uma ampliação. Nós vamos ter um hub, inclusive, de inovação e bioeconomia lá funcionando com o Parque de Bioeconomia e mais um espaço para comercialização de artesanato, que vai ser super disruptivo na sua expografia. Nós vamos ter um espaço para essa cultura popular. Já estamos trabalhando na implementação do Centro de Referência do Carimbó. Estamos trabalhando também no restauro do MEP, que há mais de 20 anos não passa por um restauro. Então, assim, eu sei que essa é uma gestão que se preocupa em fazer entregas para uma transformação importante dentro desse desenho, dessa geografia urbanística da cidade. O Parque da Cidade está encapsulado ali por 5 bairros que não têm equipamentos culturais. Vai ser muito importante, é enorme, nós estamos falando de 50 hectares, é imenso. E o Porto Futuro é realmente uma janela grande de relação com o Rio, com essa nossa vocação ribeirinha, que a gente nunca aceitou isso. Por que a gente não se relaciona com esse rio? Então, realmente, nós vamos ter uma janela grande que vem ver o rio e que vai entregar praticamente ali no Portal da Amazônia. Porque a gente vem, tem, digamos, um pequeno hiato ali entre as nossas igrejas, mas logo na sequência você tem o portal que você vai, daqui a pouco tem o FPA. Então nós já temos um corredor muito importante de uma janela de relacionamento com esse rio. Porque Belém é uma cidade ribeira. Gente, o que é Guamá, Terra Firme, Jurunas? Né? São bairros ribeirinhos. Essas obras, o que a gente tem? Bem, Belém, super candidata a sediar a COP 30, né? Tá todo mundo trabalhando nisso, prefeitura, né? Sociedade civil e governo federal. Governo né? federal, inclusive. Que colocou, o presidente Lula já colocou Belém. Quais dessas obras, por exemplo, a gente teria antes de novembro de 2025? E que, de fato, elas vão deixar, né, são isso obras para a cidade, independente da COP, né? Porque não é só para o Não é para a COP, não é para a COP. Mas nós precisamos entregar alguns desses equipamentos para receber 100 mil pessoas. Entre 70 e 100 mil pessoas, essa é a expectativa. Quer dizer, 70 mil pessoas em Sharm el-Sheikh. E na Amazônia? Quantos nós vamos receber? Todo mundo vai querer vir para cá, gente. Né? Até porque há uma imagem muito idílica dessa Amazônia. Eu vou viver a experiência amazônica, né? Então, assim, são obras muito grandes. Os orçamentos, que na verdade não são orçamentos fechados, nós ainda estamos na fase de estimativa, porque esses orçamentos, os projetos executivos ainda estão em fase de finalização, mas 390 milhões, 300 milhões, nós estamos falando de recursos muito robustos, né? E nós não vamos terminá-las em 2 anos, nós estamos falando da COP, então nós vamos zonear essas obras, então elas são setorizadas. Então uma parte, a Zona 1 nós vamos entregar do parque até novembro de 25, uma parte do Porto Futuro nós vamos entregar até novembro de 25, e até a finalização desse mandato do governador Helder nós esperamos entregar as 2 obras. Toda vez que se fala em eleição,
para a prefeitura, que já tá na porta já. É um ano e meio. Mana, para que eu já tô sofrendo da última. Tu vai Mas é ser isso mesmo. candidata à Rita, prefeitura? eu quero te dizer que eu não durmo pensando nisso, de verdade. Eu tô no modo hiperfoco. E o modo hiperfoco são 2 obras imensas, com um modelo de uso, de ocupação e de parceria que nós vamos precisar modelar para a gestão desses espaços. Eu estou falando de espaços imensos, onde a gente vai ter, por exemplo, o Parque da Cidade. São 2 equipamentos imensos, um voltado para a cultura alimentar e gastronomia, o outro para a economia criativa, e mais um dos teatros mais modernos do Brasil, e mais uma torre, com mais aqueles espaços todos de convivência, de lazer, de prática esportiva. Nós estamos falando de 7 armazéns. Nós temos uma estação das docas com 3, nós estamos falando de 7. Em parceria com outras secretarias, nós vamos ter uma implementação de muitos serviços lá. Então, assim, imagina, e mais as outras obras todas que nós vamos fazer, e mais essas leis que nós vamos implementar, e mais um sistema. Então, assim, é uma irresponsabilidade eu, ocupando esse lugar de secretária de Cultura, com essa quantidade de responsabilidade que o governador dá, e eu acredito que isso demonstra que o governador tem muito apreço pela cultura, ele entende o papel. Nós agora vamos construir de uma maneira transversal e parceirizada com outras secretarias, um aporte de programas para a SEDUC, para que nós tenhamos uma escola segura, mas uma juventude ativa no pensamento do seu território, do seu futuro, do seu protagonismo amazônico, e a cultura é parte fundamental disso. Eu nunca vou esquecer um discurso, numa escuta incrível, assim, que foi sendo feita com várias entidades e setores, na verdade, da economia e da política pública, que foi a maior escuta que foi feita na época do governo de transição, foi com o que a gente chama do setor do meio ambiente. E, àquela altura, o Alckmin disse: a prioridade para este governo Lula serão combate à fome, cultura e meio ambiente. Porque é o soft power, minha gente. É quem somos. Né? Que seja isso, né? Bem, enfim, daqui a pouco a gente tem que encerrar essa conversa. Ei, já curtiu o nosso canal? Já tá seguindo o nosso canal? Já tá compartilhando essa conversa? Faça isso. A gente sempre esquece de dizer, mas vambora. Úrsula, vamos voltar um pouquinho pra política aqui. Por que a política é tão perversa com as mulheres? Porque o mundo é perverso com as mulheres, Adelaide. Em todos os setores, gente. Gente, a gente acabou de aprovar agora uma lei, semana retrasada, de equidade salarial para mulheres que exercem as mesmas funções dos homens, gente. Vamos combinar que até um dia desse a gente pedir autorização para casar, para fazer laqueadura de trompa. Aprovamos, inclusive, com votos contrários de algumas mulheres. De alguma mulher. Mano, a mulher não vota em mulher. Eu tenho ouvido isso. Eu quero chegar no lugar. Tu acredita nisso, que mulher não vota em mulher? Acredito. Isso? Olha a prova aí, Adelaide. Mas algumas mulheres foram eleitas, assim, algumas deputadas federais. Com votos de homens e de mulheres, evidentemente. Porque a gente nunca vai saber exatamente. Mas nós temos pesquisas que demonstram qual é a intenção de voto entre o público, que é um público com que da pesquisa demonstra. Mas, assim, o que eu acho, Adelaide? Assim, muito sinceramente, isso é uma reflexão muito minha. Nós, mulheres, somos tão maltratadas que nós ainda vivemos sob a égide de um estímulo à competição. Então, assim, eu estava conversando com um amigo um dia desse, dizendo assim: nossa, Úrsula, as mulheres estão ocupando os espaços, eu estou vendo isso. Ele é um diretor de uma ONG muito grande, muito importante, que tem representações em vários lugares do Brasil e muito diálogo internacional, com cooperações internacionais. Ele falou assim: agora nós estamos vendo que as mulheres estão ocupando os espaços por mérito, por esforço e por uma cobrança mesmo, né, mundial, de que essas assimetrias de representação de gênero cessem de uma vez por todas, e a gente vê, às vezes, um processo de queimação de uma para outra, entendeu? Então, o que eu acho? Nós estamos tão machucadas, historicamente, talvez até por uma memória celular de uma competição para que nós sobrevivamos a tantas violências, né? Com as nossas identidades, com as nossas intuições, com as nossas bruxices, com as nossas verdades, com os nossos nãos, muito mais do que com os nossos sims, porque isso eu não quero, isso você não vai fazer, daqui você não passa, isso eu não permito. Porque o mais difícil para nós é impor o limite.
Porque nós, ao longo veja, ao longo dessa nossa evolução social, como seres, né, como sujeitos políticos, como cidadãs plenas de direitos, nós fizemos afirmação pelo sim. Isso eu quero, eu tenho direito, eu vou, isso é meu, esse espaço tem que ser meu, eu preciso conquistar, porque é um direito meu. E agora, o nosso desafio é dizer, daqui você não passa. Eu não posso trabalhar mais do que isso. Esse corpo aqui não é um corpo que te pertence. Isso você não vai fazer. Então, assim, o nosso desafio é, os nossos nãos precisam ser parte da nossa luta pelo sim. E, às vezes, as mulheres atravessam o caminho das outras, porque ela diz o seguinte, a única forma de eu chegar é não ter limite, eu vou fazer tudo. Ou a única forma de eu chegar é eu me mostrando dócil ao patriarcado, sendo uma aliada, e aí quando você se alia, a gente vê mulheres que estão na política e que chegaram lá porque são esposas, filhas, etc, e estão lá. Essas são as que não dizem não. Essas são as que não dizem não. Elas dizem sim para tudo, entende? Estão, inclusive, lutando contra a conquista das mulheres, né? Então, percebe, elas não dizem o seguinte, não me maltrate, não me viole, não me exclua, né? Não me use. Essas mulheres não dizem esse não. Porque a parte, eu digo, o nosso enfrentamento é afirmativo. Na hora em que a gente diz assim, isso não, é uma pedagogia muito difícil para a sociedade, ainda mais numa sociedade aflita, ansiosa, faminta como essa, em que tem que ter tudo. Agora, linda, poderosa, gostosa, jovem, entendeu? Disponível, trabalhadora, produtiva. Bela, recatada, do lar. Sabe? Não, meu bem, para com isso, pera lá, tá doido? Entendeu? Né? Então, assim, as que dizem não são as que vão ficando mais para trás nessa fila do eu quero ocupar o meu espaço. Então, muitas vezes, nós não temos essa sororidade das nossas companheiras. Fora o fato de que é muito duro para nós, e muitas de nós nos brutalizamos, sabe? Muitas de nós, para ter espaço garantido, por exemplo, dentro das instâncias partidárias, dos espaços de tomada de decisão, acho que, né, a nossa ex-presidenta Dilma é um caso como esse também. Uma mulher que foi brutalizada fisicamente pela ditadura. É muito difícil você manter a ternura num espaço onde você lida com um monte de homens, as piadas são horrorosas. Como tu tens mantido a tua ternura? Como é que tu tens mantido a tua inspiração, a tua ternura, a vontade de acordar todo dia e dizer assim, não vai ser fácil, mas eu vou seguir? Ai, Adelaide, eu acho que eu sou mãe de um monte de meninos e meninas e às vezes eu me pego sendo tão brutal com eles, sabe? Tão exigente. E eu acho que essa maternidade me pega muito, sabe? Minha filha tá aqui, gravando a gente, sendo essa parceira de trabalho agora nesse momento. Quantas vezes eu passei da conta com a Maria? Quantas vezes eu fui dura demais com os meus filhos? Quantas vezes eu fui dura demais com os meus companheiros e companheiras de trabalho na Secult? Quantas vezes eu fui dura demais, por exemplo, com companheiros que eu tive ao longo da vida? Então, não é assim uma decisão de vida, é todos os dias. Hoje eu errei. Hoje eu fui dura demais, hoje eu precisaria ter sido mais firme. É um aprendizado constante, meu amor, sabe, é você vergar, tem hora que você precisa, essa briga eu não vou comprar, hoje esse sono eu não vou perder, entendeu? Hoje esse choro eu vou chorar, hoje eu vou chorar. Porque o que a gente ouve muito é o seguinte, não se fragilize na frente das pessoas. E aí eu ouvi, olha que coisa interessante, eu ouvi da minha filha, que é estudante de veterinária. Ela diz o seguinte, você só não pode sangrar como é que ela usa? Ai meu Deus, você só não pode sangrar em tanque de tubarão. Porque se você sangra em tanque de tubarão, o tubarão vem e te come. Então assim, o que é a política? É o tanque de tubarão. Se você sangra, vão pegar um pedaço do teu fígado. Só que qual é a política que eu quero?
Eu quero chegar e dizer assim, tubarão, vem cá, bora conversar. Deixa eu te falar uma coisa. Se tu comeres o meu fígado, nós somos um ecossistema. Tu precisas de mim, eu que sou, sei lá, sou uma lontra, né? Tu és um tubarão, ali nós temos a baleia, ali nós temos o senhor leão marinho. Vamos tentar todo mundo conviver junto? Porque eu acho isso, se eu me blindo de maneira absoluta desse mais humano em mim, para que eu seja parte de um sistema onde você, de certa maneira, você emula uma personalidade que você não tem, daqui a pouco para onde eu vou voltar? Quem sou eu? Quem é essa pessoa na política? A política tem te decepcionado? Olha, eu acho que é o ambiente mais cáustico no qual eu já convivi, assim. Como é ser brilhante, muitas vezes, no lado de vários tubarões que, nossa, são terríveis. Ah, assim, meu tipo, bem, assim. são deprimentes. Joga um tacape na cabeça dessa menina. Não, entendeu? É muito comum, assim. Silencia. E aí, hoje em dia, eu já aprendi a fazer silêncio. E quando a palavra volta para mim no microfone, eu falo assim: já posso falar ou eu preciso me inscrever? Entendeu? Então, assim, é uma ironia. Porque, assim, não adianta. Eu não serei uma mulher frágil. Eu não serei uma mulher silenciável. Não vai adiantar. As pessoas vão tentar, os homens vão tentar, as outras mulheres vão boicotar, e eu vou perder algumas, né? Vou encarar as minhas derrotas, vou amargar as minhas dores, né? Vou chorar as minhas lágrimas, vou enxugar e vou seguir em frente. E tem uma coisa linda no livro da Clarissa Pinkola-Estés, que é Mulheres que Correm com Lobos, que é uma terapia muito profunda para nós mulheres, né? Que ela fala do mapa de cicatrizes. Nós todas carregamos o nosso mapa de cicatrizes. E para mim esse mapa de cicatrizes é o mapa do caminho. Eu sei quando eu preciso enfrentar essa dureza, quando eu preciso enfiar o pé na porta, quando vai ter um momento em que eu vou dizer, daqui eu não vou mais. Porque daqui eu vou perder uma outra oportunidade que eu tenho de uma outra batalha que eu preciso batalhar. Essa daqui não vai mais. Entendeu? Tem outra. Então eu acho que é uma resiliência, sabe? É uma resiliência. Vamos terminar? Olha, danada, né? danada. Ela podia dizer como é que ela está mantendo esses cachos. A gente prometeu. O seguinte, que eu tô achando o máximo a Adelaide com esses brancos. Eu já quero, eu super quero, mas eu ainda não tive coragem. Que eu olho e falo assim, caramba, a transição, porque ela tá linda, porque tá assim, né? É um aqui, outro aqui. A Adelaide sempre na vanguarda, né? Sempre. Então é um fio aqui, outro aqui. O meu não, é uma coisa branca imensa aqui. Querida, vai ficar muito mais incrível. Porque é meio de rica, assim. Vai parecer de rica. Rica que tem só uma mecha. O meu é meio louca, caótico. Né? O meu caótico. A pessoa já tem a mecha de rica, fica rica. Pelo menos na mecha. E aí, assim, às vezes eu quero cabelão, às vezes eu quero cabelo mais curto e tal. Mas a gente não. É engraçado, a gente não abordou isso, que eu achei que vocês iam abordar, né? Nós somos mais maduras, né? Se eu te inspirei é porque eu vim antes de ti. Um pouquinho, um ano. Eu tô com 51. Vou fazer 50. E tu estás com quanto, Adelaide? 51. É porque eu entrei tarde na universidade, entrei com 19. Orgulho da professora Zélia Amador. Desculpa, mas orgulho da professora Zélia. Orgulho de todas nós, né? Ela é poderosa. Mas, assim, o cabelo é parte do processo do envelhecimento, sabe? A menopausa me pegou. Climatério, né? O corpo mudou. Não foi os calores, né? A coisa do mau humor e tal. Aí toma um remédio um tempo pra ver se dá uma melhorada no humor, pra não ficar tão, né? Não leva a vida tão a sério e tal. Mas assim, a mudança no corpo. Eu tive 3 filhos, eu era esportista, bailarina e tal, magra, e de repente eu me falei assim, estava conversando sobre isso um dia, eu falei, meu Deus, vou tirar, vou sugar, vou lipoaspirar, vou injetar umas coisas e tal. Depois eu falei assim, não, calma, respira. Então o cabelo é muito parte um pouco também, porque tu perguntaste do cabelo, desse processo de transformação. Qual é o cabelo que eu quero? Eu tô fazendo coisas no cabelo, essa coisa de prende aqui, que eu não fazia muito, sabe? Então, eu tô com uma cara de senhora da década de 20. Vambora, faz esse cabelo de senhora. Mas elas são ótimas da década de 20. Mas o climatério, eu acho que rende, a gente vai falar ainda mais sobre isso, mas é real, assim.
É se descobrir também, né? Assim, tá toda hora se olhando, se perdoando, porque não dá pra ter. Tem hora que eu acho um tesão, que eu falo assim, caramba, como é bom precisar de muito pouco. Sabe, eu acho assim, a minha sensação com essa coisa do envelhecer legal, tu disseste pra mim assim, legal é envelhecer bacana, se tiver corta, bota e tal, mas assim, é essa tranquilidade das ondas médias, sabe? Não precisa ser hiper feliz, alegre, maravilhosa, festa, carimbó, vambora, não. Bem-vindo à minha série, tranquilo, entendeu? Isso é muito legal, uma sensação de dever cumprido. A eleição ganhou, não ganhou, chora e tal, mas a vida não acaba, porque tem um momento que parece, ai meu Deus, sei exatamente como é não, isso. gente, é muito legal fazer 51 anos. Os filhos criados, sabe? Uma sensação de que você fez as escolhas dignas. Pô, eu tenho bom orgulho da mulher que eu sou. Isso é do cacete. Mas essa coisa assim de dançar carimbó 3 minutos e ficar acabada. Aí pega! Pra cada carimbó são 2 dias, que vai mais cedo pra casa. Eu acho que Mona, um pouquinho de salada, a pessoa ficava até 5 da manhã no Neolá dançando, não vai. né? Maravilhoso. E o quê? 3 minutos de carimbó, a pessoa não aguenta mais. Cadê o fôlego? Pega, eu amei, Mona. Ai, também amei. Muito Foi grata. ótima. Obrigada, bonita. Obrigada. Obrigada. Agora que a Organização de Saúde decretou o fim da emergência sanitária. Pega na mão, pronto, beija, vacinadas. É isso. De maior vacinadas, De maior boletos pagos. E dançarinas de carimbó. Não todos os 3 dias. minutinhos só. Mas 3 minutos, querida. Né? É isso aí. Segunda-feira tem mais, né? Segunda-feira tem mais. Esse é o Armarinho. E essa foi a secretária de Cultura do Estado, a jornalista, documentarista e mulher também, 50, um pouquinho a mais, Úrsula Vidal. Nossas colegas de trabalho. Amei. Beijo.